Eu vou dar prosseguimento, então, à minha fala, lembrando de vocês escrever alguma questão a partir do estudo e da apresentação da doutora Cândida. Ao finalzinho da fala dela, eu vi como é que era importante para a saúde mental desse pastor, ele conseguir uma negociação com a sua igreja, com a sua comunidade, desde quando ele entra. Olha, algumas coisas que a igreja ou a comunidade não tem direito a interferir na privacidade da sua família, ele tem direito ao descanso, algumas coisas é o chamado acordo, né, de trabalho, quais são as cláusulas que a igreja tem que respeitar para que esse pastor, essa sua família prossigam, né? Eu vou agora fazer uma caminhada um pouco pela história, pela filosofia, e trabalhar com elementos de psicodinâmica e sacrodinâmica, tá? Sobre isso. Suicídio, cultura, motivações e sentidos. Freud, ele fala da pulsão de morte versus instinto de vida. A agressividade é constitutiva do humano. A história mostra que todos estão contra todos. O humano, né, o homem é lobo do humano. Por isso nós precisamos de leis, estatutos, judiciário, acordos para existir em comunidade. Se não fosse leis internalizadas, um devorava o outro. A gente não superaria a nossa rica animalidade, né? A construção da civilização pressupõe acordos, né? E sempre fica um mal-estar, de qualquer forma. E é a necessidade de um processo contínuo de educação de cada geração. Então, nós temos assim, instintos agressivos e também pulsão de morte, dirigida para outras ou também dirigida para si próprio, né? Agora, nós também temos os instintos de vida, né, o amor, a conexão, a sexualidade, tudo que favorece a vida, a continuidade da vida. É interessante no discurso de Josué, após a longa caminhada da saída do Egito, da escravidão, da antivida, do massacre, o povo de Deus caminhando pelo deserto, para a terra da promissão. Mas quanto à luta, quanta dificuldade, quanta necessidade de aprendizado, e aquele povo, assim, nem povo, aquele bando de escravos se tornaram, através de lutas, e especialmente quando receberam a lei, né? A lei, no sentido psicanalítico, é o organizador simbólico da realidade. A partir dos 10 mandamentos se estrutura aquele povo, aquele grupo, eles passam a se tornar um povo, né? Mas a gente vê as andanças pelo êxodo, né, avanços e recuos, simbolizando as nossas regressões, nossas decadências, nosso levantar e nosso cair contínuo, né? E Josué, num dado momento, antes de entrar para a terra, ele fala, olha, vocês escolham, sabe, olha, ele historiou todo o passado, vocês aprenderam, já ouvi isso, ouvi aquilo, agora, ó, vocês são adultos, por favor, façam as escolhas, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolham a vida para que vivais, né? Escolha a vida ou a morte, né? Émile Durkheim, um sociólogo francês, foi o primeiro que estudou isso em termos científicos, o suicídio, né? Organizou. Ele relaciona suicídio, a ocorrência de suicídio e o tipo de sociedade. E dentro da sociedade, sim, os valores, as crenças dessa cultura, a coesão, a anomia. A anomia é a desorganização. Nós vemos hoje, em alguns lugares de combate, onde o Estado Islâmico entrou, Síria, Iraque e tal, né, assim, regiões totalmente anômalas. Lá na Líbia, em grandes regiões conflagradas, assim, a gente vê a lei do mais forte, as pessoas passando por cima de criança, estuprando, ou seja, é um estado anômico, o ser humano bruto e irracional, né? Nessas situações se mata muito e se suicida muito. Nós temos, por exemplo, esses dias mesmo está acontecendo um novo suicídio de índios carajados no Mato Grosso, de vez em quando entre os guaranis, os grupos indígenas brasileiros. Para que eles vão viver se a terra foi tomada, eles são explorados, violentados? É uma loucura. Nessa situação, evidentemente que
pode acontecer um reforço de tendências suicidas. Nós temos alguns tipos de suicídio. Por exemplo, os samurais, né, na tradição japonesa, eles tinham o lema: a lealdade e honra até a morte, ao senhor lá de terra, aquela lealdade daqueles soldados, daqueles guerreiros, e o sujeito não tinha vida individual, o que vale é o chefe, aquele príncipe local, né? E o sujeito faz o juramento e luta com todo um código de honra. Nós temos na Segunda Guerra Mundial os pilotos kamikazes, né? É um termo assim que significa o vento divino, né? Aquele voo para a morte de pilotos que havia toda uma propaganda de nacionalismo, de honra, de glória, aquela coisa do grande Japão. Já no final da guerra, com um desespero, né? Assim, jovens se candidatavam, pilotos, mais de 2.000, para entrar num avião que sabia que ia morrer, mas botava capacete. E aí, em cima de um barco, de um navio, e assim eles destruíram vários barcos e atingiram centenas de soldados americanos, né? Então, por quê? É preferível a morte à captura pelo inimigo. Agora, um comentarista falei, não eram nem fanáticos nem voluntários. Esses jovens pilotos suicidas japoneses foram vistos da hierarquia militar, igual os homens e mulheres bombas jihadistas. Você não vê os mulatos de 40 a 50 anos, os senhores de guerra não suicidam, não se explodem. Eles mandam os jovens que são facilmente mobilizados e assim manipulados para serem bombas, homens, mulheres, adolescentes, bombas, né? Mas assim, em nome de uma causa santa, de uma guerra santa. Executivos na Coreia do Sul, no Japão, quando acontece escândalos, são flagrados e tudo, questões políticas ou econômicas, eles fazem todo um ritual, pedem desculpa e suicidam muitas vezes, né? Como eu brinquei antes, aqui no Brasil não se suicida, é uma questão de caráter. Suicídio é mais comum em pessoas que pelo menos têm um senso moral, algum caráter, para ter vergonha e para ter sentimento de culpa. Quem não tem caráter não suicida, é muito difícil. Tem um filme que eu recomendo para vocês, chama Dersu Uzala, ou Uzala, não sei, que mostra o que acontece em muitas culturas, onde o idoso, ele se retira, pega um alimento, despede do grupo, da família, ele se isola numa montanha, no mar, perto de um rio, faz aquela última refeição e se prepara para morrer. É uma forma de não pesar a comunidade. Então, esse é um tipo de suicídio. Nós temos, assim, Saul, no textos bíblicos, nem fala, ele estava angustiado numa batalha e tudo, e viu que estava tudo perdido, ele pediu para um oficial dele lá que o matasse, mas o moço não quis matar, né? Mas aí o Saul foi e se lançou sobre a espada, aí o jovem também foi, enfim. Tem vários textos ali que depois fala que Deus que matou, né? E numa outra, quando o jovem amalequita se apresenta lá em Jerusalém, depois fala que ele matou para livrar do sofrimento, aí ele foi até punido, né? Ele quis consertar a situação, deu uma narrativa errada, mas o texto bíblico fala, Saul se matou com vergonha, ele não queria ser capturado e passar por um vexame, né? Então, por questão de orgulho, né? Sansão, aquele personagem tão estranho, né, que ficou cego, né, devido ele teve assim, uma inflação de ego, ele se achava o bonitão, o conquistador, o valentão, né? Ele poderia ser um libertador, um juiz em Israel, né? Mas ele elemento assim, muito volúvel, frágil psicologicamente, ele caiu num jogo de sedução, enfim, final prisioneiro, e num dado momento lá, depois que o cabelo dele cresce, um dia humilhado, o pessoal zombando, tem aquele episódio que ele se movimenta e derruba tudo e morre junto, né? De alguma forma, ele resgata o sentido da sua missão, né? Reage à humilhação. Judas,
é um episódio onde, após a traição que gerou a morte de Cristo, né, ele devolve o dinheiro e não elabora a culpa e morre, né? Tem um texto muito bom que trata que compara Judas e Pedro, do nosso colega aqui, o Sebastião. Nós vamos estar enviando para vocês via e-mail. Todos que estão aqui vão receber o texto do Tião, que trata dessa diferença do Pedro e do Judas, e trata dessa questão do suicídio. Como também nós vamos estar colocando outros textos para vocês. Nós temos agora o suicídio do Hitler em seu bunker, né, em 1945, depois que a Alemanha é totalmente derrotada, as tropas soviéticas e americanas lá, então, abatido pela guerra, ele suicida, um orgulho político. Como também o Getúlio Vargas, né, naquele momento de confronto e traições e tudo, ele também não sucumbiu ao peso e preferiu uma saída honrosa para entrar na história, como ele fala. Nós temos suicídios por resistência política, aqueles monges no Vietnã que se incendiavam em protesto contra a invasão americana, né? Eu lembro em 68, 66, 70, aquilo comovia muito, e esses episódios, um suicida com a mídia, aí a televisão já era bem presente, ia para os canais americanos, aquilo foi mexendo com os americanos, mostrando um outro lado perverso da guerra, diferente da propaganda que aparecia para os americanos. Nós temos esse homem e mulher bomba jihadista que se diz Marte de um ideal, mas assassina inocentes. O sujeito vai para o mercado para a saída de uma mesquita e se explode para a glória de Alá e mata centenas, mata dezenas. É um paradoxo isso, né? Mas esses jovens, na verdade, são massa de manobra, né? São lavagem cerebral, né? O suicídio como estratégia de luta, não se render ao inimigo. Agora, tem outro tipo de suicídio tremendo, tremendo. Nós tivemos conhecimento disso, uma moça que é missionária lá no Afeganistão, né? Mulheres violentadas, que são violentadas por um homem qualquer, da tribo, lá do grupo, e nessas sociedades mais machistas e religiosas, a mulher vítima, ela também culpada do ter sido estuprada, ou seja, a família, em vez de acolher, a expulsa ou a inferioriza, é o pior dos mundos, e muitas dessas moças acabam se suicidando, né? Desonradas pelos pais, expulsas da família ou da comunidade, em clãs e grupos religiosos. Nós temos diferentes modos, diferentes modos de atuação, ou act out, diferentes modos de suicidar. Tem o ativo consciente, que a pessoa idealiza, elabora um método e se mata, escolhe se é um veneno, se é pular de um prédio, se é um tiro, né? Ou ele segue um script cultural, como os nossos índios se enforcam com frequência, e o samurai, essas coisas assim, né? Tem algumas culturas que indicam o modo de morrer em dada situação. Nós temos o ativo impulsivo, que é desencadeado por crise depressiva aguda e um surto de pânico ou surto psicótico. Pessoas, às vezes, que nem têm um histórico assim, de crônico, né? Mas em dada situação, o sujeito perde a cabeça, entra num pânico e faz uma besteira qualquer e se mata, né? Agora, tem o suicida passivo, né? Talvez nós aqui nos enquadremos nisso, alguns de nós. É o mais frequente e mortal. É um estilo de vida insalubre, maus hábitos alimentares, velocidade, sexo irresponsável, dependência de status, de dinheiro. As pessoas trabalham em excesso. Hoje, executivos e muitas pessoas, donos dos seus próprios negócios, trabalham muito mais que os escravos no século passado, no século XIX. É impressionante, 12, 14 horas, a servidão voluntária para manter um padrão de vida louco, uma estrutura caríssima de vida, porque tem que ter um carro de 70 mil, de 80 mil, tem que ter um apartamento cheio de coisa. Então, essa dependência do dinheiro, do status, a dependência de medicamentos, se consome muito mais medicamento do que o necessário. Nós temos que discutir com os médicos, e a razão por que está medicando, há uma cultura de medicação muito, muito perigosa, estão medicando crianças, adolescentes, assim, a rodo, né? Vamos devagar com isso, além de outras drogas, o álcool, o tabaco e o crack. Então, veja, o estilo de vida é uma forma de suicídio também,
Nós temos pessoas, às vezes, muito obesas, muito, assim, um monte de gente certo, feliz, mas assim, não se considera contendo problema, né? Enfim, cada um de nós tem que fazer uma avaliação. Temos na história aqui um célebre suicídio que foi decretado: Sócrates, você tem que morrer, tomar o cicuta, um veneno, porque em dado momento Sócrates foi condenado, foi tido como perigoso para a sua comunidade, estava desvirtuando as pessoas com suas ideias libertárias e tal, né? Liberdade de pensamento crítico. Então foi condenado a tomar, e ele poderia ter fugido, ter proteção de outras cidades, mas ele, por uma questão ética e tudo, submete ao veredito, reverencia os deuses e toma a cicuta e morre, né? Aí, ilustração de jovens bombas jihadistas que se dizem machos de ideal e suas vítimas. Outro ponto agora que toca nisso: terminalidade e questões bioéticas. Nós temos aqui interações de questões médicas, religiosas, psicológicas, filosóficas e do direito. Sociólogos, antropólogos fornecem dados comparativos entre culturas. Psicólogos vão ponderar sobre o aspecto da subjetividade. Por exemplo, pacientes sob condição irreversível e degradante que buscam o suicídio assistido, a eutanásia. É uma questão que está sendo debatida em vários pontos do mundo. Em alguns estados americanos se aprova, na Holanda, é uma tendência mundial e vai chegar aqui também. Pessoas que estão lá 70 e tantos anos, têm uma doença terrível, não há mais saída e é custoso. E ele fala: não, a vida é minha, vocês não podem me obrigar a viver sob sofrimento. E ele pede um suicídio assistido. E muitos médicos têm se associado a isso, têm associações que defendem isso, né? Eu sou um tanto simpático a essa possibilidade, né? Em alguns casos, não é para um menino de 15 anos, nem uma pessoa de 20, mas pessoas a partir de uma certa idade, determinados quadros, eu tenho estudado isso já há alguns anos e já não acho tão absurdo, né? A eutanásia é distinta de quem deseja o fim natural da vida, a ortotanásia, que é o não prolongamento de morrer. Eu já tenho participado de várias discussões e acordos de família para decidir, por exemplo, não desligar aparelhos sob certas condições, evitar aquele investimento caríssimo, sem resultado nenhum, apenas que por causa de familiares que afetivamente ligados e um conceito errado de sacralidade, e que sacralidade pode ter num ser que está totalmente destruído, sofrente, deformado, corpo totalmente deformado, com colapso progressivo dos seus órgãos. Meu Deus, é preciso pensar nisso, né? E aí, não, tem que ficar toda hora fazendo intervenção de um jeito ou do outro. É muito complicado esse assunto. Mas a ortotanásia é o seguinte: olha, não vamos artificializar a vida, não vamos prolongar o sofrimento nem a morte, tá? Deixa o organismo seguir seu curso natural. Nós temos hoje o biotestamento, que é a lei do fim, que é discutido, por exemplo, na lei do fim da vida na Itália, e que é um termo que o testamento vital, que vocês podem baixar na internet, tem instruções sobre isso, eu posso também depois fazer umas indicações para vocês. É uma questão que todos nós precisamos estar pensando. O que você não quer que façam com você se você não puder tomar decisões sobre sua vida mais em caso de acidente, de coma e etc. tal, né? Onde você explicita os desejos e as desautorizações, como procedimento de manutenção artificial do organismo e retiração de ventilação mecânica. Um outro quadro agora. Nós temos na literatura algo muito dolorido que fala dos pequenos mártires, crianças institucionalizadas e vítimas da alienação parental, abandono e negligência, né?
nos orfanatos da China, da Europa Oriental, após a abertura, se descobriu assim, a condição terrível de orfanato, de crianças exploradas, vitimizadas, abandonadas por pai, em tratamentos institucional frio, com funcionários burocratas, aquelas bebês, aquelas crianças que recusavam crescer, tinham um infradesenvolvimento, angústias profundas. Então, essa vulnerabilidade psicofísica, baixa imunológica, adoecimento psíquico, subdesenvolvimento físico, motor e cognitivo, depressão infantil e morte, porque não foram aceitas, não foram colhidas, não foram nomeadas. É um quadro terrível que continua existindo e nem sempre entra para as estatísticas de suicídio. A rejeição intrauterina ou pós-natal, maus tratos, bullying, pessoas que são objeto dos malditos, a maldição, né? Aquele dito mal, aquela coisa mal falada, isso adoece e mata. Não é só coisa de tribo aí do Amazonas ou da África que feitiço ou maldição pega. O maldito provoca danos psíquicos. Muitas pessoas que vêm aos consultórios pastorais e psicoterapia têm histórias terríveis de xingamentos de pai, de mãe, chute, de bullying. Isso deforma o psiquismo, adoece. Então, tem pessoas que vivem morrendo a vida inteira, porque não foram amadas, não foram recebidas. Nós somos seres da fala, que nos constrói a identidade. Bem, a saúde emocional vem do recebimento, da afirmação positiva, ser bem nomeado, bem dito, abençoado, igual Jesus, que foi bem acolhido por Maria e José, sempre bem tratado, e no batismo, ouve a palavra do Pai, filho amado, em quem tenho alegria. Isso explica muito a saúde e o vigor interior de Jesus. Transtorno mental, sofrimento emocional e dinâmica familiar. A depressão profunda, devido a luto, rompimento afetivo, ataque de pânico, desespero por quebra financeira, né? Tudo isso contribui, é um caldo de cultura desse sofrimento. O suicídio como sintoma extremo da comunicação disfuncional da família. É uma forma de nós, terapeutas, olharmos, né? Suicidou, mas o mal está nessa pessoa ou é um sistema familiar ou eclesial, ou uma sociedade disfuncional que está contribuindo para esse desfecho, né? Alguns sofrem vergonha e culpa devido a pecado exposto, subitamente exposto, alguém liga e denuncia, quebra a família, a imagem pública, tudo isso são vagas, ondas que podem precipitar um ato deslocado. Baixa estima, a ferida narcísica, quando o eu é quebrada, há uma humilhação pública, a pessoa já não se acha mais com direito a viver, ela tem vergonha de si própria, né? Essa ferida narcísica. O que é narcísico? Narciso é aquele personagem na literatura, na mitologia, que se admirava no espelho, que beleza, né? Espelho meu, alguém mais bonito que eu, né? Mas aí um dia ele se espelhando lá no lago, se enamorou daquela figura e entrou em colapso, morreu, né? A ferida narcísica é esse colapso do eu. Todos nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas, né? Lembra aquela música do Chico Buarque, do Roda Viva? Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu, a gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a Roda Viva e carrega o destino para lá. Todos nós, embora, com quanto alcançados pela graça de Deus, crentes em Jesus Cristo, com tudo isso, podemos passar por essa situação, né? Em contextos, uma outra ilustração aqui, que aí nós estamos entrando assim nos sentimentos da pessoa que está sofrendo, né? E que pode até pensar em pôr fim à vida, aquele silêncio, aquele sofrimento silencioso. Em contexto de prolongado sofrimento e desesperança, surge a pergunta pelo sentido da existência, ser ou não ser? Tema lá do Shakespeare, né? E também do Camus,
Camus escreveu um livro aí sobre o mito de Sísifo, que é esse personagem que é condenado pelos deuses a levar uma rocha até o topo da montanha, de onde ela caía devido ao seu próprio peso, aí ele tinha que continuar levando. Essa aqui, fazendo sempre as mesmas coisas, e não sai do lugar, um trabalho inútil, sem esperança. A vida para muita gente é assim. Muitas pessoas trabalham, olha, essa rapaziada de favela, da zona de miséria no Brasil, que sabe que seus pais, seus avós ganhavam salário mínimo, lutava a vida inteira e continuava naquele mesmo nível, e vendo a ascensão de alguns poucos nos palacetes, aí, lá em quadrilha, né? Esses jovens depois têm a oportunidade de ganhar um dinheiro fácil com crack, outra coisa, mesmo que envolva riscos como a gente vê, toda hora morre. Eles, quando vem, olha, o que adianta eu ser honesto, trabalhar eu não estou justificando isso, eu estou tentando entender o que passa na cabeça, a justificativa de muitos desses jovens, que, olha, quando não tem esperança e acha que o trabalho é explorado, que vai demorar muito, ele larga tudo e começa a traficar, mesmo correndo o risco de a vida já não é nada, né? Nós temos uma outra situação que ilustra isso, está num texto, numa foto, numa pintura do Van Gogh, que mostra esse desespero. Há um círculo, as pessoas andando em círculo, né, que é a roda dos prisioneiros. Van Gogh foi um evangelista fantástico. Ele se identificou com os pobres, com os sofridos. Ele foi enviado para regiões onde nenhum pastor queria ir, entre mineiros, pobres, prostitutas. E ele, enfim, tinha uma sensibilidade muito grande. Quando ele se tornou depois conhecido como pintor, ele retrata as situações de sofrimento humano, dos animais, das pessoas doentes, né? Ele captou muito a psicopatologia, o gemido da alma que não encontrou sentido. Um outro tópico agora que mexe diretamente com a questão eclesiológica e o que dispara aqui nesse drama de pastores que têm suicidado, né? Ano passado e até fevereiro deste ano, nós temos uma relação de 15 pastores que se suicidaram. E se deve muito ao que nós falaremos agora. Tem essa Clarice Cláudio Ebert, tem um site muito bom deles, blog, depois a gente vai passar textos deles para vocês. Ela é psicóloga e ele é pastor de pastores de uma igreja que tem 40 pastores lá em Curitiba. Ele intitula Da Infalibilidade Papal, que os protestantes tanto apontam, né, critica, a infalibilidade pastoral. Nós temos os papados hoje aí, que intocáveis, né, figuras blindadas, falou e os crentes se estremecem. Se você coloca uma discordância, você está desafiando o ungido do Senhor, né? Esses processos autoritários, manipulativos que adoecem comunidades, né? Nós temos modelos eclesiológicos disfuncionais como promotores do suicídio de pastores. É uma questão que a gente pode discutir aqui. Megas empresas com demandas estressantes que desvirtuam a essência do modelo de cuidador de ovelhas. Isso... Hoje, muitas igrejas estão totalmente distantes do modelo bíblico, neotestamentário de comunidade, né? Nós temos jogos de projeções, de persona e pessoa, desumanização. Eu tenho um texto, numa entrevista à revista Cristianismo Hoje, eu vou estar indicando também, vou mostrando umas questões assim de que... se as pessoas, aquele grande servo de Deus, aquela pessoa tal, aquele pastor tal, você tem que chegar de terno, um púlpito cada vez, um púlpito lá elevado, aquelas cadeiras especiais, tem um trono para o pregador principal, para o dono daquela igreja. Às vezes nós temos essas ostentações que reproduzem modelos aí de maçonaria, quando vê a entrada do Putin lá no Congresso da Rússia ou no parlamento, tocam trombetas, abre um grande portal e ele entra todo majestoso. Eu descrevi um culto numa igreja dessas que, depois de 5 horas de vários pregadores de oração, todo mundo anunciando a presença do irmão, do meu missionário, do apóstolo, tal. Aí a grande apoteose, quando aquele homem idolatrado vai falar. Gente, isso é adoecedor, isso é uma tirania, né? E
muitos pastores querem, entram nesse jogo de poder, estão querendo isso, é a persona. E a persona, o cara se acha importante. Muitos desses pastores você não pode abordar, você não toca, não tem humanidade mais, ele é apenas um papel, né? E isso é terrível, desumaniza, ele adoece, a pessoa dele é sufocada, desaparece. Estou finalizando, a igreja é uma comunidade terapêutica ou uma comunidade adoecedora? Por isso que eu falei, a nossa população de evangélicos nos hospitais psiquiátricos hoje passa dos 55%. E da população, isso segundo o IBGE, nós não passamos de 25%, de 22%. E quando você vê centenas de pastores internados, também é alarmante perceber o que está acontecendo. Agora, o que organiza a igreja? Qual é a metáfora? É uma empresa ou uma família? Né? Nós vemos que na empresa é competição de egos, não há cooperação fraterna, é uma paranoia, é metas, um pisa por cima do outro, que gera frustração, solidão e adoecimento. Quando isso vem para a igreja, é terrível, né? Quando você pega os termos do Novo Testamento para designar a relação da família, se utiliza não chefe, executivo, gerente, nada disso. É pai, mãe, irmãos, filhos, filhinhos. São termos do universo familiar. A metáfora organizadora da Bíblia, da família na Bíblia é família, não empresa. Então, a empresa tem toda essa tentação do sucesso, né, que é uma lógica capitalista do mercado, que envolve ativismo, eventos, a igreja picadeiro, você faz um show, lança fumaça, efeitos especiais, a busca de resultados, enche a igreja, né? Isso resulta em alienação e hedonismo. Hoje nós temos uma massa de crentes aí pelo país afora, analfabetas em termos de conhecimento das escrituras, né? Pessoas assim, filosoficamente rasas, né? Uma indigência bíblica, sem vida devocional, sem vida de oração, nada, mas eufóricos, maníacos o tempo todo. Ninguém suporta deprimido na igreja. Agora, se você tirar os escritos e as manifestações de depressão e angústia da Bíblia, vai ficar um queijo suíço. Na Bíblia nós temos muito mais descrições de luta da alma do que euforia otimista de gente vitoriosa aí, que Deus abençoou e deu um carro e uma casa, sabe? Isso que eu falo que é a lógica capitalista do mercado que domina grande parte das igrejas, especialmente as de TV, né? Jesus fala, por que nós temos que nos alegrar, né? O pessoal volta eufórico, vimos demônios sair, fizemos assim, resultado. Ele falou, menos, alegrai-vos porque seus nomes estão escritos no livro da vida. Amém? É outra lógica. Aflições, doenças, pecados, está lá em Tiago, né? Capítulo 5 de Tiago, ele trata muito disso. Está alguém assim, doente, está enfermo, está angustiado, aflito. Ali, olha, aflição, doença e pecado, porque tem psique, sum, pneuma, trata as 3 dimensões humanas. E a orientação, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Há um trauma na reforma protestante que não foi resolvido ainda, um trauma de nascimento, que muita coisa boa aconteceu, mas assim, muita coisa ruim foi criticada, mas algumas coisas boas se perderam. Nós fizemos a denúncia histórica do mau uso do confessionário, da confissão, que se tornou um negócio, aquela coisa toda. Mas tiramos e não colocamos nada no lugar, e à medida que desaparece o confessionário das igrejas evangélicas, e os protestantes passam a ser a maioria na Europa, houve um esvaziamento e o adoecimento psíquico, de alguma forma, na minha percepção, cresce. E aí começa a nascer as terapias seculares, a psicanálise, a psicologia, surge no lugar da confissão que a igreja evangélica abandona, né? Aquilo que nós não dizemos acumula-se no corpo, transforma-se em noites insones, nós na garganta, nostalgias, dúvidas, insatisfação e tristeza. O que nós não dizemos não morre, mata-nos. Gandhi.
Nós temos a dimensão transcendente da psique. Rapidamente, só sentir, né? Quem trata sobre o sentido da vida na psicologia, o Jung, esse filósofo Martin Buber, Paul Tournier, tem um texto dele na revista Ultimato, quando ousei compartilhar a mim mesmo, eu vou estar citando, é fantástico, incitando as pessoas para se abrir. Eles juntavam grupos de médicos, toda semana, num sábado dia, eles chegavam num local acolhedor, todo mundo ficava em silêncio, uma meia hora, depois um levantava, falava uma pequena coisa, um outro uma pequena confissão, uma pequena coisa, um cantava, um orava, e assim, eles tinham uma comunhão, mas assim, primeiramente silenciavam e depois compartilhavam as suas lutas. Quando ousei compartilhar a mim mesmo, ele se tornou chamado médico, o criador da medicina da pessoa, esse Paul Tournier. Tem esse filósofo Levinas também, que trabalha muito a questão de alteridade, ética. O Viktor Frankl, que criou um sistema da logoterapia, que é a cura através do sentido para a vida, né? Toda uma ética, é lindo, assim, em vez de ficar atolado no passado, buscando culpados, psicopatologia, quem errou, governo, pai, mãe, avó, maldições hereditárias, essa bobagem toda. Olha, você está aqui, seu passado, presente e futuro estão aqui, tome decisões melhores. Para onde você projeta a sua vida? A questão é muito por aí. O motor processa um pouco a lamentação, mas agora engata uma primeira. Para onde nós queremos ir? Para um lugar mais saudável. Tem essa Elizabeth Lucas também, da logoterapia, o Carlos Hernandes, que é um grande mentor do Corpo de Escola dos Caras Cristãos, e James Loder, né? A Karen von Drasek, essa mulher maravilhosa, brilhante nos escritos dela, vocês vão receber isso, né? Que trabalha sobre alteridade e vida com sentido nos passos de Jesus. E nós somos convidados a nos espelhar naquela nuvem de testemunhas da fé, pessoas dos quais o mundo não era digno, né? O mundo não era digno, pessoas com a qualidade de vida superior, né? Então, realmente, caminhando para o fim, vocês verão. As minhas faltas e os vazios nos irmanam. Aqui, assim, diante dessa coisa toda, como que nós ajudamos, né? É preciso a escuta empática. James Wilson, que é um doutor na área de espiritualidade, tem vindo ao Brasil, uma pessoa ouviu tal, aí eles dois caminhando para um refeitório, depois essa pessoa falou, olha, eu nunca te vi antes, e com tão pouco que eu te falei nessa caminhada, você conseguiu acessar muito profundamente a minha alma. Como é que foi isso? Aí a resposta do James Wilson foi, olha, eu não conheço nada de você, não sei nada a seu respeito, apenas eu conheço as minhas dores e minhas feridas, e são elas que me ajudam a compreender as suas. Psicodinâmica e sacrodinâmica, o livro de Jó, capítulo 7, 8, 9, o livro de Jó é muito rico nessa questão toda, né? Está lá, noites de aflição, os incômodos físicos, emocionais prolongados, desesperação intensa, e desse combate interno brotam perguntas e perplexidades diante do não sentido. Né? O desejo de não viver ou dormir para sempre aparece como uma fantasiosa alternativa confortável. A sensação de um tempo sombrio e lento que angustia, né? O desabafo dele expõe uma dinâmica anímica e espiritual comum aos que atravessam o sofrimento. Jó é um grande personagem. Ele fala, estou aflito, tenho que falar. Jó decide não encobrir a dor profunda de sua alma. Reprimir a quem sofre aprofundará seus problemas, gerará adoecimento e sofrimento. Falar é condição para a cura. A dor sufocada adoece o corpo que fala sintomaticamente o que a boca cala. A fala, por sua vez, liberta e traz cura. Jesus, em seus encontros, promovia a fala dos doentes e dos aflitos. Isso aqui, então, é talvez a síntese do que nós temos que conclamar aos colegas pastores e terapeutas, todo mundo a se abrir, a ter confessor, a perder as vergonhas, mostrar as nossas fraquezas. Aqui nesse auditório mesmo tem pelo menos 3 pessoas com as quais eu me abro, de tempos em tempos, confesso e coisas assim.
Eu já não enlouqueci na minha vida, 43 anos que eu estou em consultório, aprendendo, e fora o tempo, que de tempos em tempos tem algumas pessoas a quem eu procuro, em confissão. Já procurei até uma freira, para escândalo de vocês, né? Numa dada viagem que eu estava fazendo, uma época de juventude, sim, aquela mulher, com todo um chapelão, tudo, com termo, isso foi antes da minha entrada na igreja evangélica, mas eu coloquei minhas coisas para essa mulher, numa viagem de São Paulo a Belo Horizonte, no ônibus. Depois, combinei, daí uns tempos, fui lá naquele confessionário daquelas irmãs de clausura, fiquei uma meia hora conversando e falando, eu, filho de família protestante, mas na época militante comunista, né? Mas eu já estava no movimento de alma e eu precisava falar minhas coisas. É muito importante essa abertura, né? Agora, tem todo um aprendizado nisso, porque as pessoas têm medo de buscar e falar, e depois ser tema de sermão no dia seguinte. Então, nós temos que aprender toda uma ética que envolve a escuta, né? A ética do silêncio. Nisso os católicos estão anos-luz na nossa frente, né? Me desculpe, Jesus, ele gritou o desespero dele. A prática da oração era costumeira nele, né, e traz esse princípio da cura, falar para ser curado, dizer, sussurrar, suplicar para aquele que nos ouve, né? Jesus gritou sua dor na cruz, e ele não fez teatro, aquela dor era real, ele foi abandonado, desesperado, estava na nossa condição, e se sentiu abandonado, e gritou. Aquilo ressoou no coração de muitas pessoas. O que nós somos? Aqui, sobre a natureza, o lugar e papel de Deus para quem sofre. Será que os humanos são joguetes na mão de um Deus perseguidor? O Jó pergunta lá, vigia, ele exclama, vigia das pessoas. Muita gente, às vezes, tem uma visão de Deus, uma imagem de Deus, como aquele guarda que fica escondido na estrada para flagrar você no erro e te punir, multa, né? Há ideias persecutórias sobre Deus, aquele quadro dos dois caminhos tem um olho lá em cima, vigiando, né? Eu entendo aquele quadro, na minha casa tinha, serviu muito para a minha educação, mas assim, nós temos que trabalhar muito assim para não apresentar uma ideia de um Deus diabo, um Deus que está querendo punir o ser humano, um Deus ruim, um Deus que é sádico. Isso não é o Deus da Bíblia, o Deus justo e misericordioso, né? O Jó faz essa pergunta, né? E esse temor de Deus punitivo tem sobrevivido e aterroriza muita gente até hoje. Pregadores inescrupulosos dominam pessoas infundindo medo de Deus e não anunciam a graça reparadora desse mesmo Deus. Se é certo que Deus pune o pecado, também é certo que Ele ama, que Ele ofereceu o seu próprio Filho para que, redimidos, voltássemos ao gozo da sua presença. Existe uma tentação teológica muito grande. Num grupo que a gente trabalha com pessoas que vão cuidar em desastres e emergências que acontecem por aí afora, né? Dentro dos preparativos, nós enfatizamos muito essa questão aqui, né? Dessa tentação de querer defender Deus diante de pessoas em sofrimento e luto. Os amigos da onça, que são prisioneiros da lógica e da suspeita sobre os sofredores, né? O eterno, todo-poderoso, onisciente, sábio, justo e santo Deus, porventura deixaria seu trono de glória e se poria no lugar de um pobre mortal, neste pálido ponto do universo? Deixaria sua confortável posição para ser um como nós, um conosco? Será que temos esse Deus? Né? Porque o Deus de muitas pessoas é um Deus tão transcendental, tão especial, está tão distante, que não se torna relevante. Tentar discutir ou defender Deus é inútil. Nós precisamos de um Deus humanizado. Deus não é um ser humano como eu. Jó lamenta, eu estou fazendo uma paráfrase aqui, traduzindo o sentimento de Jó. Ele lamenta e quer que haja um mediador entre ele e Deus, o que aponta para a necessidade do Messias e do Salvador, né? Ele faz isso, é preciso, né? Em outro texto ele fala, eu sei que meu Redentor vive, né? E vai se levantar. Finalmente aqui, identificar-se com o sofrente.
Um adulto exercitado em reflexão filosófica vai poder se aquietar com elaboração mentais, né? Mas é muito perigoso tentar explicar o mal e justificar a Deus para as pessoas sobre cruéis privações, tormentos físicos e emocionais ou a vítima de violação. É pimenta nos olhos, é sadismo, né? Você tentar defender Deus. Deus é forte, é todo poderoso, ele se defende. Nós temos que defender o cara do salário mínimo, o sujeito sofrido, quem sofreu violação. Sabe? É diferente. Deus não dá para a gente entender, ele é incognoscível. Quem o entenderá? Ninguém. Jesus nós podemos entender. Jesus desceu, se desinstalou e assumiu, se esvaziou da onipotência, né? Filipenses 2, kenosis, esse esvaziamento, aquele funcionou plenamente humano. Aí, na nossa linguagem, aí dá para conversar com Jesus, né? Em situações desse sofrimento, é imperativo saber ficar ao lado do sofrente e não sermonear ou salvar Deus, utilizando uma linguagem religiosa ou da poliana. Jó sabia que Deus necessariamente tem bom caráter, justo, misericordioso, e não perderia sua criação para o maligno, né? Ele concluía, logicamente, que deveria haver um mediador entre os céus e a terra, entre os humanos e Deus, o que se realizou na encarnação de Cristo. Finalmente, uma coisa interessante, tem essa carta do Vinícius de Moraes para Tom Jobim, né? Olha, dois homens, vamos dizer assim, não tipicamente cristãos, né, da cultura brasileira, mas capazes, que tem aquela graça. Caro Tonzinho, estou em Paris, num hotel com sacada sobre uma praça que dá para toda a solidão do mundo. Depois ele continua lá, procura-se um amigo, não precisa ser homem, basta ser humano, ter sentimento, ter coração. Precisa saber falar e saber calar no momento certo. Sobretudo, saber ouvir. Deve sentir amor, um grande amor por alguém, ou sentir falta de não tê-lo. Deve amar o próximo e respeitar a dor alheia. Deve guardar segredo sem sacrifício. Não precisa ser puro, nem totalmente impuro, porém não deve ser vulgar. Precisa ter qualidades humanas. Sua principal meta deve ser amigo. Deve ser Dom Quixote, sem contudo desprezar o Sancho, né? Precisa de um amigo para se ter consciência de que ainda se vive. Eu lembro aquele texto, né? Na aflição se conhece um amigo. Bem, diante de todo esse sofrimento, agora realmente cuidando das emergências, você sabe de pessoas que estão em aflição e tudo, que providências, né? Primeiro você se desloca a hora, combina, montar. Mas nós temos também algumas alternativas. Um trabalho terapêutico com pastores e líderes que estão esgotados emocionalmente como recurso contra o suicídio, dirigido pelo reverendo Fábio e a Leonora Ceribelli. Vocês vão receber esse endereço. Eles têm, e também tem o pastor, que é um trabalho antigo já, que é do Mackenzie, o Vadislau Gomes, Refúgio, em Mogi das Cruzes, um centro de acolhimento de pastores, né, aconselhamento bíblico e tal. A ideia aí, gente, é o monastério, é um lugar para ser unificado. Para a cura da dispersão pulsional, é um termo do Filo de Alexandria e os terapeutas do deserto. A ideia é a seguinte: nós precisamos de espaços para confissão, para descanso, para recomposição do monastério. Era esse o sentido, o cenáculo. Vai no seu quarto, tranca e fala, entra em intimidade com Deus. Mas aí também entra o papel do diretor espiritual, do acompanhante, do confessor. Nós indicamos aí esses retiros com a Lilo, com a Roseli, que é a autora desse livro, Para Não Perder a Alma, da Karen, eu e a Karen fizemos alguns retiros de construção de identidade, e tem outros modelos de colegas que nós vamos estar passando para vocês. Grato. Amém.